pessoal, aquele abraço, uma ótima semana para todos vocês e vamos ao nosso conteúdo didático desta semana falando em geografia. Nas aulas anteriores, pessoal, conversamos sobre o espaço rural brasileiro, a estrutura fundiária, né, as relações de trabalho, os tipos de trabalho desenvolvido, a concentração fundiária que ocorre no Brasil, né, os módulos rurais, né, e também as questões ambientais, né, que também causam um impacto muito grande. Na aula de hoje vamos falar do espaço rural brasileiro com relação à produção também no espaço rural. Primeiramente quero que vocês peguem o material de vocês, tá? E vamos à aula. Na página 219, né, do material de vocês, nós temos aí uma imagem onde nós temos aqui duas mulheres em um ambiente completamente rural, onde elas estão aí a caminho, né, nesse trajeto de trabalho, casa, casa, trabalho. Tá? Você percebe aí que a imagem mostra aí que há uma atividade econômica, mas com uma relação aí ao espaço rural, né? E que esse desenvolvimento aí é realizado, tá, sem aquelas garantias que nós trabalhamos nas aulas anteriores com relação aos direitos trabalhistas. Tá? Dá uma olhadinha aqui na página 220, onde nós vamos conferir aí a produção no meio rural, certo? E antes da gente trabalhar aqui essa produção propriamente dita, né, nós vamos falar de alguns conceitos, tá, importantes na produção agrícola, como a agricultura extensiva. Olha o nome, extensão, é aquilo que é extenso. Ela é praticada em propriedades tanto pequenas quanto grandes, né? E utiliza técnicas mais tradicionais, né? Essa área extensiva no processo de produção. Então, no caso, a produção vai ser até relativamente baixa, né? Produtividade e mecanizada, mas o uso significativo da mão de obra também e poucos recursos financeiros. Tá? Então, em uma área mais pobre financeiramente, falando assim, a pecuária, né, no caso, a agricultura extensiva é bastante utilizada. Podemos colocar aqui o norte ou nordeste nesse item. Olha a agricultura intensiva, olha o nome, intenso, forte, né, muito. Então ela é praticada em propriedades tanto pequenas quanto grandes, né, mas utiliza técnicas avançadas na produção. A mecanização aqui ela é bastante elevada, né? Se a mecanização é elevada, a produção, né, no caso o trabalho mais braçal, o trabalho mais humano, ele ocorre em menor intensidade. Tá? A mecanização, insumos químicos, recursos financeiros e mão de obra qualificada. Aquele trabalhador qualificado, aquele trabalhador que se capacitou no mercado de trabalho. Dentro das atividades, tanto na agricultura extensiva quanto intensiva, nós vamos ter a monocultura, olha o nome, tá bom? Produção aí ou cultivo de um só produto, independente do tamanho da área cultivada. Então, uma extensa área com plantação de milho, monocultura. Extensa área com produção da cana-de-açúcar, monocultura. Já a policultura, olha aí, termo contrário, né? Poli, então eu vou ter o cultivo de mais produtos. Então a policultura é o cultivo de vários produtos, tá? Independente de ser em uma área pequena ou uma área grande. A agricultura itinerante, olha o termo aí, cultivo baseado na queima da vegetação nativa, utilizando aí a área sem técnica de manejo, sendo abandonado assim que o solo não consiga mais. Então, esse tipo de agricultura ele ocorre, digamos assim, até que se sugue todos os nutrientes do solo. Aí o solo não consegue mais fornecer alimento naquela produção, aquela área abandonada. Esse é o tipo de agricultura itinerante. A agricultura por jardinagem, ela é predominante no sul do Brasil e também no sudeste da Ásia. No sul e no sudeste da Ásia, no caso, o Brasil ainda engatinha nesse conceito, com produção de arroz nas planícies inundáveis, né, e intensa utilização da mão de obra, no caso. É muito comum no sudeste asiático, tá? Não é à toa que a Ásia é um dos maiores, né, quase todos os países têm uma grande produção de arroz. A agricultura por terraceamento,
Aí esse termo de terraceamento é a técnica onde eu vou adequar o solo, porque geralmente são regiões montanhosas, tá? Técnica utilizada em encostas onde a declividade é mais acentuada, com o objetivo de minimizar os problemas de erosão nessas áreas. Imagina uma montanha. E como é que eu vou, né, declive, uma área alta, a água vai escorrer com velocidade, vai causar erosão. Então o terraceamento tenta diminuir o efeito, né, dessa declividade. Tá? E a agricultura de subsistência, essa é praticada praticamente em todo o planeta. Né? Pequenas propriedades com técnicas tradicionais, a policultura, o emprego aí, de mão de obra familiar é muito comum, né, em nossa região, principalmente em áreas mais pobres, em áreas pequenas, é a tradicional da agricultura familiar, né, a agricultura de subsistência. E a agricultura comercial é praticada em grandes propriedades, tá, com o uso aí de técnicas modernas na produção, cultivo geralmente é caracterizado pela monocultura, tá, e o mercado externo. O plantio aí da soja. E o que você vê na vista é o plantio de soja. Então essa é a característica da agricultura comercial. Tá? Falando dessa agricultura comercial, olha, principais produtos agrícolas, tá? E principal estado produtor. Dá uma olhadinha aqui na página 221. Nós vamos ter aqui, olha, cana-de-açúcar. Né? Quem é que mais produz a cana-de-açúcar no caso dos estados brasileiros? É o estado de São Paulo. Tá? Nós temos aqui a soja, Mato Grosso, né? E o milho, também o Mato Grosso. A mandioca, estado do Pará. A laranja, estado de São Paulo. O arroz, Rio Grande do Sul. A banana é a Bahia. O trigo é o Paraná. O tomate, São Paulo. Algodão herbáceo, né? Que é aquele do caroço, Mato Grosso. A batata inglesa, Minas Gerais. Feijão em grãos, o Paraná. O café, Minas Gerais. A uva, Rio Grande do Sul. E o fumo, né, no Rio Grande do Sul. Perceba que, né, a produção aqui maciça, intensa, apesar disso, se concentra aí no sudeste do Brasil e também no centro-oeste. Né? Sul, sudeste e centro-oeste. Lembra daquela divisão? Região concentrada. Tá? Já aí a definição de Milton Santos. Vamos lá. A produção rural. A produção rural, ela se caracteriza aí pela área de produzir. Vamos lá então? Falando de produção rural. Bom, a produção rural, gente, ela se caracteriza aí por envolver os setores da economia. Né? No caso, o setor primário. Né? No primeiro setor primário da economia. E nós vamos ter a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Lembrando, percebam aí nessa página 220, essa imagem aí, nós temos na primeira imagem uma área sendo trabalhada por inúmeros tratores, né? Na produção, um maquinário aí altamente modernizado. E na segunda imagem, né, apenas uma vaquinha, né, sem ali um pasto bacana, sem muitas, digamos assim, características que possa ter uma infraestrutura adequada. Então aqui, gente, nós temos uma divisão de território brasileiro, certo? Então os setores da economia, setor primário, no caso, utilizado na produção rural, da agricultura, né, da pecuária e do extrativismo, vocês já sabem definir aí essas características, né? Nós vamos ter aqui a região voltada para essa área mais industrializada, que seria a região concentrada brasileira, que é o sul, o sudeste e o centro-oeste, tá? Onde nós vamos ter aí uma maior infraestrutura, a produção altamente mecanizada e especializada praticamente, né, a sua grande maioria, voltada para o mercado externo. Já na segunda imagem representando a área de menor industrialização, as regiões norte e nordeste que visam o consumo interno, tá? E praticamente trabalhando aí na agricultura propriamente dita, com os demais setores da economia, no caso, tá? E essas regiões, né, bastante escassas de infraestrutura. Quando se falar de produção agrícola, dá uma olhadinha aí, ó, página 220. Alguns fatores são fundamentais para que o Brasil se destaque na produção agrícola, como climas favoráveis. Pessoal, o Brasil tem um clima favorável, tem uma característica de clima favorável.
a sua grande maioria do território é um clima tropical, uma grande quantidade de água para a irrigação. Tá? Os solos brasileiros são férteis, principalmente na região concentrada, onde nós vamos ter a famosa terra roxa. E deixa eu ver o que fala mais. Solo, chuvas, né, abundantes na grande parte da região. Formas de relevo, né? O Brasil não tem uma região muito montanhosa, já que as montanhas dificultariam, aí no caso, a produtividade, a produção e o plantio. Tudo isso facilita, né? É o fator positivo para a produção agrícola brasileira. Tá? Lembrando que algumas regiões super montanhosas, como é o caso do Japão, trabalham na produção agrícola com o terraceamento, né, e outras técnicas mais elaboradas que podem aí minimizar tais efeitos. Fala de produção agrícola, né, tem um quadro aqui que nós já trabalhamos, já falamos sobre esse quadro, sobre as principais áreas de produção no Brasil. Lembrando também que o Piauí é um dos grandes produtores também do segmento de soja, tá? De manga, tá? E outros itens aí que o Piauí também é um estado que se destaca. Aqui ele colocou apenas os principais produtores, tá? Mas o Piauí também figura aí entre os principais aí nesses itens, tá? Vamos lá então. Lembrando, na página 222 nós vamos ter aí um box para você saber mais, que é o zoneamento agrícola de risco climático. E é um instrumento, né, de política agrícola e gestão de riscos de agricultura. Tá? Vai ser trabalhada a questão da análise. Tá? Interessante que na agricultura familiar nós vamos ter alguns parâmetros. Inclusive pessoas que trabalham, principalmente, né, no meio rural, trabalham com, digamos, com a experiência de analisar as características do tempo para saber o período que vai plantar, o período que vai colher, a época boa, o tipo de solo que se tem aí um melhor aproveitamento, tá, ok? Ó, a desigualdade da produção entre as regiões brasileiras é bastante significativa. As regiões concentradas, né, ocorre o predomínio de propriedades que utilizam recursos financeiros. Então, se eu tenho uma infraestrutura mais adequada, claro que eu vou ter uma melhor produtividade, certo? Então, no caso, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, por ter essa infraestrutura mais adequada, eles vão ter aí um melhor rendimento no quesito de produção. Já as regiões Norte e Nordeste, por não ter essa infraestrutura, por não ter toda esse aparato, vai ter aí uma produtividade menor, né, no caso de lucros efetivos com relação a isso. Vou trazer aqui a produção da pecuária. Tá? Então, se eu tenho plantio, né, produção agrícola, e o que seria a pecuária? Eu vou cuidar, né, eu vou criar, né, os animais, eu vou produzir aí, a carne, né, propriamente dita. Então, a pecuária envolve a criação do gado bovino, o suíno, o ovino, caprino, os aves, dentre outros animais. Então, tudo isso se configura na agricultura, né, no caso da produção da pecuária, agricultura, produção no plantio. É uma atividade econômica complementar à agricultura, por isso que eu tenho aí alguns termos, né, na produção agropecuária, a agricultura e a pecuária juntos, e aí eu vou ter uma modernidade, vou ter uma infraestrutura adequada. Tá? Então é uma atividade que complementa a outra, pois muitas propriedades rurais atuam nesses dois segmentos, tá? Grande parte delas. Bom, aqui nós temos o box, para que você analise, no efetivo de rebanhos e de aves no Brasil até 2016. Tá? Então, galos, galinhas, bovinos, suínos, ovinos. Tá? Então, basicamente, o que foi mapeado, né, dentro do censo. E as imagens aí, ó, retratando o tipo de produção. Dá uma olhadinha aí. A criação do gado bovino em Magda, São Paulo. A criação do gado ovino, né, as ovelhas no município aí, ele trata, né, de Corumbá do Sul, no Rio Grande do Sul. A criação de equino, ele traz um termo novo, né, tem gado equino, que é os cavalos no Brasil, e também a produção de aves, aí a avicultura, certo? O interessante que nós vamos ter aí também a questão da ciência dentro da produção da pecuária
brasileira, no quesito das aves, tá? Insumos, no caso, nutrientes, alimentos específicos, tá? Fórmulas desenvolvidas para acelerar o crescimento desses animais. Tá? Um exemplo aqui, no segmento de aves, um empresário filipirense me relatou uma vez que há alguns anos, cerca de 10, 15 anos atrás, as aves demoravam cerca de 3 meses para sair do ovinho e estar no ponto para o abate, para ser comercializado. Hoje, esse tempo caiu para 45 dias. Né? Olha aí, 1 mês e 15 dias é o tempo que as aves demoram desde o seu nascimento para ficar no ponto de irem para o abastecimento do comércio. Ok? Bom, gente, deixar atividade para vocês aí, já para vocês produzirem no decorrer da semana. Atividade da página 225, tá? Ainda a atividade complementar da 229 e o mapa mental da 230. Combinado? A gente volta a se encontrar na próxima aula. Todos meu abraço. Valeu, galera!